Praticamente uma aula, na verdade. Hoje nós vamos falar de 10 ensinamentos do maior investidor enquanto pessoa física na Bolsa de Valores do Brasil, Luiz Barsi Filho. São ensinamentos que podem ser aplicados para todos os tipos de investidores, desde o iniciante até o mais experiente. Primeiro ensinamento: prefiro ser pequeno parceiro de grandes empresas do que dono de pequenos negócios. O Barsi faz uma pequena analogia aqui quando a gente pensa em relação a posto de gasolina. Você pode abrir o seu posto de gasolina numa cidade, correndo uma série de riscos, precisando de um grande investimento para que isso se torne realidade, ou você pode comprar ações, por exemplo, da Vibra, e se tornar parceiro de uma grande rede com mais de 8.000 postos de gasolina espalhados pelo Brasil. Essa foto eu tirei com ele em 2019, num evento presencial que nós tivemos no Corecon, em São Paulo. O segundo ensinamento fala o seguinte: exorcize o patrimônio e contemple o dividendo. Essa ideia é muito importante, porque quando você investe em renda variável, você pode ver o seu patrimônio aumentando 10, 15, 20 vezes. E isso eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, quando você coloca um longo prazo nesse tipo de investimento. Porém, também pode cair 30%, 50%, até 70%, dependendo do momento em que você está vivendo. Quando a gente olha para o dividendo, e esse foi o grande foco que ele teve lá na década de 70, ele queria construir uma carteira de renda mensal, que o mercado acabou apelidando aí de carteira previdenciária. E não está errado, porque você consegue ter um fluxo de capital sem que você tenha que vender as suas ações. E isso é genial. É um divisor de águas para qualquer investidor de longo prazo. Terceiro ensinamento: não adote a postura de um especulador e fuja do day trade. Tem um estudo da própria FGV, em parceria com outras grandes universidades e centros de pesquisa, em que eles mostram que o day trader, quase 97, 98% deles, tendem a perder dinheiro na bolsa de valores. Eu não estou falando de achismo, eu estou falando de dados levantados, dados auditáveis. Então não adianta brigar com a realidade. Quando a gente pensa em especulação, você está colocando o tempo como seu maior adversário. Quando você é um investidor, você coloca o tempo como seu maior aliado. E isso é fundamental quando a gente pensa em perenidade dos negócios. Imagina se você tenta fazer aquela grande tacada e o seu investimento virar pó. E aí? O que você vai fazer? Muito mais fácil você permanecer nesse jogo durante décadas, para que você consiga então construir aquilo que você quer. Seja um aumento de patrimônio, seja um aumento da sua renda mensal passiva. Lembrando que a filosofia de investimento do jeito Barsi de investir foca nos dividendos. Quarto ensinamento: procure formatar metas em quantidade de ações, não em valor financeiro. E isso tem uma forte relação do que a gente acabou de falar. Quando a gente fica focado no valor financeiro, no seu patrimônio, você tende a sofrer, a ficar muito preocupado e provavelmente isso vai tirar aquela tranquilidade na sua noite. E isso a gente não permite, a gente não quer. Investimento é para trazer paz. Quando você foca na quantidade de ações, você começa a ter uma previsibilidade daquilo que você enxerga para o futuro. Por exemplo, no ano de 2022, uma ação do Banco do Brasil vai entregar em torno de R$ 4,00 ao longo do ano. O que a gente espera para os próximos anos? Algo em torno de R$ 4,00, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tendendo naturalmente a crescer. Então, quando você compra uma ação, você acabou de garantir uma renda passiva anual de R$ 4,00. Se você tiver 10 ações, R$ 40,00. Você já entendeu a lógica. Quando você se baseia na quantidade de ações, esse tipo de investimento fica muito mais factível e fica muito mais execuível, deixando de lado o maior adversário, que é a sua cabeça e o seu estômago. Quinto ensinamento: ninguém torce por tragédias, mas elas acontecem. Quem estiver preparado pode ganhar com isso. Esse ponto ele fala sobre a reserva de oportunidade. Ela é fundamental para que você aproveite momentos de crise. E tem uma outra frase que eu não coloquei aqui, que ele fala o seguinte: quando o mercado está em crise, ele, investidor, está em alta. E quando o mercado está em alta, ele, investidor, está em crise. O que ele quer dizer com isso?
Quando as ações estão subindo, a sua cotação está muito alta, a gente consegue comprar uma quantidade menor de ações com a mesma quantidade de dinheiro, não é verdade? Então, o que a gente deseja? Que o mercado fique lateralizado ou que ele tenha algumas quedas, porque isso vai se configurar um desconto, uma oportunidade de compra. Com a mesma quantidade de dinheiro, você consegue comprar uma maior quantidade de ações. E esse é o ponto principal. E aproveitando o gancho, nós tivemos em 2020 uma crise sanitária que assolou o Brasil e o mundo inteiro, dando para a gente ótimas oportunidades de compra. Vamos lá, pensando de uma maneira bem racional. Você acredita realmente que as ações da Klabin, por exemplo, perderam o seu valor, a empresa deixou de entregar ou deixou de ser quem ela é, 30%, 40% por conta dessa crise que nós tivemos? Provavelmente não. Ela continua existindo, ela existe há mais de 120 anos. Em 2008, nós tivemos aquela crise nos Estados Unidos. Será realmente que o setor financeiro aqui do Brasil, o Bradesco, ou o próprio Banco do Brasil, deixou de ser quem ele era? É claro que nós tínhamos ali um medo muito grande, mas a empresa não deixou de ser. Ela continuou com as suas agências, ela continuou com seus clientes. Então, aquela queda pontual foi um ótimo momento para que você pudesse utilizar o seu caixa de oportunidade. Algumas pessoas têm um caixa muito volumoso. Eu, particularmente, não tenho, mas vai muito do seu racional. O importante é aproveitar esses momentos que a gente tem no Brasil e no mundo. Sexto ensinamento, e esse é um dos mais importantes. Disciplina e paciência são dois fatores fundamentais ao investir. Só faltou aqui um ponto que ele mesmo fala e o pessoal do AGF também fala muito, que é o foco. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se você parar para pensar, investir não é tão difícil. Seja pouco ou seja muito dinheiro, você não precisa ser um PhD em economia ou nem ser da área de finanças. Você pode ser qualquer coisa, você pode ter a profissão que você quiser. Se você tiver disciplina e paciência, certamente você vai conseguir atingir aquele seu objetivo. Isso não apenas em investimentos, mas na vida como um todo. Se você quiser ter um corpo um pouco mais atlético, você precisa ter uma dieta e precisa também fazer exercício regular, disciplina e paciência. Se você quiser passar no vestibular, numa grande faculdade, também você precisa desses dois pontos fundamentais. Então entendam, isso aqui não é nem um ensinamento para investimento, é um ensinamento para a vida. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreve no canal. É muito importante para eu entender se esse tipo de vídeo está fazendo sentido para você. E sem dúvida nenhuma, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tranquilo? Vamos agora para o sétimo ensinamento. Não direcione para o mercado de ações aquele dinheiro que você usaria para uma necessidade qualquer. Aqui ele está falando da reserva de emergência. Pessoal, se você vai investir em renda variável, por favor, tenha uma reserva de emergência antes. Eu sei que é ruim, eu sei que gera uma certa ansiedade em você construir esse patrimônio antes, mas é fundamental. Porque eventualidades, acidentes vão acontecer. A nossa vida não anda em linha reta. A gente sabe disso. Você pode ficar doente, pode perder o emprego, pode ter algum acidente com seu carro, algum ente querido pode vir a falecer. Então existem custos que são fundamentais. E qual que é o principal ponto aqui em relação à reserva de emergência? É a paz. É a tranquilidade de você deitar a sua cabeça no travesseiro de noite e falar o seguinte: o dinheiro que eu estou colocando em ações, eu não preciso dele, porque eu tenho uma reserva de emergência para utilizar. Muita gente pergunta, Bruno, eu tenho que fazer como essa conta? 1 mês do meu salário, 5 meses, 6 meses do meu custo de vida, qual que é o referencial? Isso vai depender muito do seu momento de vida. Por exemplo, se você for solteiro, não tiver dependentes e tiver com um bom emprego, você não precisa de uma reserva de emergência muito grande. Agora, se você já é um pouco mais velho, já tem família, já tem alguns dependentes, e você já percebe que se realocar no mercado de trabalho já não é tão fácil, realmente aí a gente começa a pensar em 12 meses, ou até em alguns casos 24 meses. Mas isso cada um vai fazer o seu próprio julgamento. Devo fazer toda a minha reserva de emergência, ou eu devo fazer isso aos poucos? Há quem prefira fazer aos poucos. Eu preferi fazer a minha reserva de emergência antes de colocar meu primeiro real em ações. Me deixou mais tranquilo e até menos ansioso. Agora a gente chegou no oitavo ensinamento. Escolha uma prioridade e lute por ela. Aqui ele está falando do terceiro ponto em relação àquela dupla, disciplina e paciência. Aqui ele está falando do foco.
Se você tem o objetivo de construir uma carteira de renda mensal, foque nisso, mas não apenas nisso. A vida ela não é feita de extremos. Você pode aproveitar o presente, se recordando do passado, aprendendo com o passado e planejando o futuro, sem deixar que o seu futuro fique ao léu. Então, eu pensaria no seguinte: tenha um custo de vida abaixo do que você ganha em relação ao seu salário. Você não precisa ficar ostentando, ficar gastando. Se você quiser fazer uma viagem, muito provavelmente você não precisa fazer agora. Daqui 2, 3 anos, talvez você possa ir para lá. Muita gente gosta do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Provavelmente ele vai continuar por lá, não é verdade? Algumas pessoas gostam de viajar para fora, África do Sul, fazer um safari, por exemplo, e foi uma experiência que eu tive em 2019 e eu recomendo para todo mundo. Mas entendam, você pode se planejar, você pode fazer uma coisa de cada vez, sempre preservando o futuro e também aproveitando o presente. Foco. Não disperse, não fique mudando tanto de estratégia. Se questione, sem dúvida nenhuma, sempre, mas entenda por que você está fazendo as coisas e corra atrás daquilo. Tudo bem? Nem sempre excesso de movimentação significa resultado. E agora vamos para o nono ensinamento. No mercado, tem de pensar em investir em geração de riqueza e não investir em agiotagem. Luiz Barsi Filho entende que a renda fixa, seja ali através do Tesouro Direto, que é a plataforma que a gente consegue comprar títulos públicos, ou fazendo até alguns CDB, você está fazendo, na verdade, uma agiotagem, você está emprestando dinheiro. E qual que é o grande ponto nisso aqui? Isso não te gera uma renda passiva. Logo, como isso não atende o foco que ele tinha, o objetivo que ele tinha, não cabe na estratégia. Se a gente for parar para pensar, quando você investe em empresa, necessariamente você está investindo em geração de riqueza. Entenda, empresas fornecem serviços ou fazem produtos, e dessa forma a sociedade tem um ganho. Seja através de um banco fornecendo seus serviços financeiros, outro exemplo pode ser também a Klabin, que faz uma série de produtos relacionados com papel e celulose, passando também pelas embalagens. Quem nunca pediu algum produto pela Amazon e chegou provavelmente numa embalagem produzida pela Klabin? Presta atenção na sua próxima compra que você vai receber da Amazon e perceba ali se não tem o símbolo da Klabin. E finalmente chegamos então ao último ensinamento, o 10º. A experiência me trouxe a convicção de que você não fica rico de repente. As melhores coisas na vida demoram para se tornar realidade. Seja relacionamento, seja conquista profissional, seja uma conquista acadêmica, ou seja também uma independência financeira, e que eu particularmente gosto muito do conceito de tranquilidade financeira. Ninguém jamais vai ficar independente do dinheiro. A gente precisa disso enquanto a gente viver em sociedade. Mas a tranquilidade de não se preocupar com o dinheiro deve ser maravilhosa. O Barsi fez um podcast e ele relatou que em 2021 ele ganhou aproximadamente R$1 milhão por dia. Ele não consegue gastar mais esse dinheiro. Então, há muito tempo, há muitas décadas, ele já atingiu a tranquilidade financeira. E isso é fundamental, isso é muito importante, porque a partir do momento que você não tem mais essa preocupação, você começa a focar naquilo que é mais importante: as suas experiências, os seus relacionamentos. Isso sim é fundamental. Você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Esses e outros questionamentos eu espero que você consiga trazer à sua mente em relação a esses 10 ensinamentos. É muito bacana, é muito importante a gente entender os pilares daquilo que a gente faz. E muito em breve nós teremos o lançamento do livro do próprio Luiz Barsi, contando a sua trajetória na Bolsa de Valores e como ele atingiu tudo que ele tem atualmente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em comprar, vai ter ali o link de afiliado, eu ganho uma pequena comissão por exemplar, mas enfim, eu acho que vale a pena, é um bom livro para você ter, para que você possa ler e tenha contato com essa história fantástica que é do nosso maior investidor da Bolsa de Valores enquanto pessoa física, Luiz Barsi Filho. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até mais.